E além disso, então, nós temos, complementando esses vídeos da Semana Controlando Diabetes, essa maratona de lives que eu estou fazendo todos os dias às 18 horas, aqui no Facebook e também no Instagram. Então, hoje o tema é gordura do fígado e diabetes tipo 2, e cada dia vai ser um tema diferente, tá bom? Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Não darei tanto boa noite para todo mundo, então geralzão aqui. Boa noite, vamos lá então. O porquê que acontece a gordura no fígado? Por que o fígado fica com gordura? É muito comum a maioria das pessoas acharem que essa gordura no fígado, ela veio da gordura que você come. Então vamos já desmistificar, quebrar o primeiro mito aqui. Gordura no fígado não tem relação com a gordura que você come. Tá? Então, quem acha que a gordura no fígado veio por conta da gordura da sua alimentação, é o primeiro mito que a gente precisa quebrar, tá? Porque, vamos dizer assim, né? Não é 100%, né? Sempre que a gente fala, pensa em gordura, claro que a gente vai pensar na gordura que a gente come, né? No óleo, na gordura da carne, na manteiga e tudo mais. E aí que tá o grande erro. Porque a primeira coisa que, inclusive, alguns profissionais da saúde falam, né? É para você cortar tudo e consumir tudo light, sem gordura, e trocar a manteiga por margarina, deixar de consumir gordura da carne. E a maioria das pessoas falam isso. Então, se você cortou toda a gordura da sua carne, passou a consumir leite integral e passou a consumir leite desnatado, com medo da gordura do leite, passou a consumir margarina no lugar da manteiga, porque te falaram que margarina tem mais gordura. Então, gente, você precisa ouvir tudo que eu tenho para falar. Inclusive, pega um papel e uma caneta, tá? Se você quiser anotar, para você não esquecer depois, porque essa live vai ficar salva por 24 horas. Tá? Então vamos lá, entender o porquê que isso acontece. Então não é por conta da gordura da alimentação, não é porque você toma leite integral ao invés do leite desnatado, não é porque você comeu manteiga no lugar da margarina, não é, tá? Então vamos construir o pensamento. O alimento que mais faz parte da nossa alimentação hoje, que é o que vem aparecendo mais nas pessoas que são diagnosticadas com gordura no fígado, a maioria dessas pessoas tem um alto consumo de carboidratos e principalmente um grande consumo de frutose. Mas não é a frutose da banana, não é a frutose da melancia, tá? Não é a frutose dessas frutas frescas, dessas frutas saudáveis, tá? Não é essa frutose. A frutose que eu tô falando aqui, que eu vou falar hoje, é a frutose que vem dos alimentos industrializados, tá? Então, quem são eles? Sorvete, refrigerante, as bebidas industrializadas, principalmente, tá? Então, bebidas açucaradas, com grande carga de açúcar e muitas vezes com xarope de milho. É esse ingrediente que está presente na maioria dos alimentos industrializados, que é o grande vilão da gordura no fígado, tá? Então, grande quantidade de carboidratos, principalmente carboidratos simples, né? Que aí a gente que eles digerem muito rápido, faz a gente sentir fome daqui a pouco e faz a gente querer comer mais, né? Então, é o ciclo vicioso. E também alimentos com grande quantidade de frutose, uma pequena quantidade de alimento, que são principalmente as bebidas açucaradas, tá? Refrigerante principalmente. Então, veja só, é muito comum as pessoas terem o hábito de consumir refrigerante, né? Quem é que vocês conhecem, ou até mesmo, né? Não sei se algum de vocês aqui consomem refrigerante, o refrigerante normal, tá? Não é o refrigerante diet, é o refrigerante normal.
eu conheço, eu já atendi vários pacientes que consumiam, às vezes, uma garrafa de refrigerante por dia, uma latinha numa única refeição, ou meia garrafa em um dia, né? Então, esse hábito é muito comum, né? E isso também tem uma explicação, porque essa frutose, esse açúcar, ele é realmente prazeroso para o nosso paladar e faz a gente querer beber mais. E a bebida, ela é extremamente fácil de ser engolida, né? Então a gente não faz esforço, diferente de um alimento sólido, né? Que a gente precisa mastigar. Então a bebida, você já vai engolindo, né? E ainda uma bebida extremamente doce vai fazer com que você queira consumir mais e mais, né? Então, esse aí, né, já basta. Então, por exemplo, se você for ver, provavelmente você já deve ter visto alguma publicação, alguma notícia, alguma coisa que mostrasse a quantidade de açúcar que tem em uma latinha de refrigerante. Isso, gente, é praticamente para todos os refrigerantes. Pode ser aquele refrigerante de cola. Não, eu tento não falar marca, mas é difícil, né? Mas vocês sabem, aquele refrigerante que a embalagem é vermelha. Seja refrigerante de guaraná, seja refrigerante de limão, seja o sabor que for, gente, a base é a mesma. É xarope e glicose e açúcar em excesso, extremamente em excesso. E se a gente for medir, transformar essa quantidade de açúcar em colheres, por exemplo, né, de açúcar, é uma quantidade extremamente exorbitante. Em um copo que seja, não precisa nem ser numa latinha. Né? Em um copo, a quantidade já vai ser muito grande, tá? Então já começa aí o problema, né? Vocês vão entender o porquê que essa bebida está relacionada com a gordura no fígado. E aí também tem, como eu falei, esses alimentos com grande quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, o pão, né? Então também conheço vários, já atendi vários pacientes que comiam 4, 5 pães franceses, né? O pão de sal no café da manhã, então consumiam 4 pães no café da manhã, aí depois mais doce, né? Então os alimentos doces também, que são com grande quantidade de carboidrato e também de açúcar, então também fazem parte. Bolacha recheada, né? Então quantas pessoas não comem um pacote de bolacha recheada de uma única vez? Sorvete, como eu falei, e aqueles doces industrializados, sabe? Por exemplo, torta congelada, aquelas tortas doces, que mais? O sorvete, chocolate, tudo assim que é muito industrializado, tá? O chocolate, aquele chocolate bem fraquinho, assim, que é mais o doce mesmo, né? O bombom, não o chocolate que é mais amargo, mas o chocolate que é mais doce também. Então tudo isso, gente, é grande quantidade de frutose, né? Porque principalmente também tem essa frutose, muitas vezes vem do xarope de milho e também vem da cana-de-açúcar, né? A glicose, a sacarose, na verdade, estava tentando lembrar esse nome. A sacarose, que é o termo do açúcar, né? Aquele açúcar branquinho que a gente usa para adoçar as bebidas, é a sacarose. Essa sacarose também tem frutose, porque vem da cana, tá? Então, é extremamente importante a gente pensar que esses alimentos fazem parte da nossa vida regularmente, tá? Pode ser que agora que você descobriu diabetes, foi diagnosticado com diabetes, pode ser que você tenha diminuído o consumo desses alimentos. Ou até mesmo se você só tem a gordura no fígado, pode ser que você já tenha diminuído esses alimentos. Mas é aí que está a grande questão. Esses alimentos, em grande quantidade, na verdade, um copo de refrigerante já é uma grande quantidade, porque a grande quantidade de açúcar, não de bebida, né? A grande quantidade de açúcar que vai ter ali, isso, o que acontece lá dentro do nosso organismo? O excesso, na verdade, a gente tem uma capacidade de armazenar esse açúcar, essa glicose, as nossas reservas para esse tipo de alimento é muito pequena. Né? Então, se você for ver, o que a gente consegue armazenar de glicose, o açúcar, tá, gente? Glicose é açúcar. O que a gente consegue armazenar é muito pequeno.
o nosso estoque. Então a gente tem estoque de glicose, a gente tem estoque de gordura, a gente tem estoque de proteína, a gente tem vários estoques, tá? E o estoque de carboidrato, de glicose, na verdade, é muito pequeno. Então, na hora que encheu esse estoque de glicose, o que vai acontecer? Tá entrando glicose ainda, né? Então vamos pensar no refrigerante, né? Já que eu falei dele. Vamos pensar que você vai tomar 2 latinhas de refrigerante, tá? Então você tomou a primeira metade da latinha, você tomou, e aquilo ali já é o suficiente para encher os seus estoques de glicose. Só que você continua tomando esse refrigerante. O que vai acontecer? O seu corpo vai ver aquele excesso de açúcar e ele vai falar: poxa vida, né? Já encheu os estoques de glicose. O que eu preciso? O que eu vou fazer agora com mais essa glicose, com mais esse açúcar que está entrando aqui para dentro? Esse açúcar, essa glicose não pode ficar em excesso na corrente sanguínea. Eu preciso colocar ela em algum lugar. Né? Esse o primeiro pensamento que o seu corpo vai ter. Eu preciso dar um fim nessa glicose que está aqui. Mas essa pessoa que está bebendo esse refrigerante, tomando essa glicose, ela não quer nem pensar em levantar e gastar um pouco dessa glicose que tá entrando aqui. Então eu preciso dar um jeito nisso. Aí quem que entra em ação? Né? A sua insulina. Então a sua insulina vai lá e começa a querer limpar esse excesso de açúcar que está ali. E aí ela começa a pegar essa glicose ali e levar para algum lugar. Aí entra a segunda parte extremamente importante aqui do seu corpo, o seu fígado, né? O seu fígado, ele fala assim: vem aqui, insulina, dá essa glicose aqui para mim que eu dou um jeito nela. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o fígado, ele é igual coração de mãe, sabe? O fígado é igual coração de mãe. Ele pega tudo pra ele. Né? Vocês já ouviram falar desse termo, coração de mãe. E o fígado, então, é o coração de mãe do nosso corpo. Ele fala: não, traz aqui pra mim, sempre cabe mais um, sabe? Sempre cabe mais um. Só que o nosso fígado, o estoque dele de glicose também é pequeno. Então ele vai armazenar um pouco desse açúcar na forma de açúcar realmente. Só que na hora que encheu o estoque dele, ele fala: calma aí que ainda cabe mais. Mas aí não cabe em glicose, cabe na forma de gordura. Aí então a insulina começa a transformar esse açúcar em excesso em gordura. E sabe como chama essa gordura? Triglicerídeos. Quem aqui já fez exame de sangue com o triglicerídeos? Apareceu triglicerídeos lá no exame de sangue, né? Então esse termo acho que é bem famoso, muitas pessoas já ouviram falar, que é o triglicerídeos. E olha só como as coisas começam a fazer sentido então, né? Entrou carboidrato, entrou glicose principalmente, tá? Não é tanto a questão do carboidrato. Claro que 100% do carboidrato se transforma em glicose, tá? E aí, então, você vai ver que essa glicose, esse açúcar, vai ser transformado em gordura. Mas como que pode isso? Né? Você pode estar pensando, como que entra açúcar e vai na forma de gordura? Pois é, gente, não vou explicar isso aqui, né, porque não convém, seria uma aula de bioquímica, né, e muita gente não entenderia, mas o fato é esse que acontece, tá? Açúcar em excesso, armazenou, encheu as vaguinhas lá de açúcar, encheu o estoque de glicose, o restante, o que não cabe mais, vai ser transformado em triglicerídeos. E ainda que se a gente for avaliar a molécula, né? A molécula é o grão, digamos assim, de triglicerídeos. Se a gente for avaliar ele é composto por glicerol, né? Glicerol é glicose, açúcar e gordura. Então, a gente consegue, se a gente for olhar ali no microscópio, a gente vai avaliar ele dessa forma.
entendeu? Então uma parte é glicose e uma parte é gordura. Por isso que essa glicose se transforma em triglicerídeos. Então por isso que é muito comum, na hora que você vai fazer o seu exame de sangue, acontece não só a sua glicemia estar alta, né, mas os seus exames da parte de gordura também estarem aumentados. E muitas vezes o triglicerídeo. Então, às vezes o triglicerídeos dá 250, né? Alguém aqui falou que o triglicerídeos deu 900, extremamente alto, porque a recomendação é abaixo de 150, né? O ideal do triglicerídeos no exame de sangue é dar menos que 150. E aí tem pessoas que dá altíssimo. E aí também, na hora que a gente avalia lá no exame de sangue as enzimas hepáticas, né, que é o TGO, TGP, tem algumas siglas ali, começa a dar alterado, né? Então às vezes dá 30, 40. Eu já peguei paciente com essas enzimas hepáticas em 50. Extremamente danificado esse fígado. Então, como eu falei, gente, o fígado é o coração de mãe. Ele vai pegando tudo para ele. Tudo de ruim, digamos assim, que tem ali no nosso organismo, ele vai falando, não, traz aqui que eu dou conta, traz aqui que eu dou conta. Aí você consome um monte de produto químico, sabe? Aqueles produtos industrializados, cheio de coisa química. Você consome bebida alcoólica. Essa é outra coisa também, eu já estava esquecendo de falar. Então, a frutose, carboidrato em excesso e principalmente a cervejinha, né? Quem aqui gosta de cervejinha? A cerveja também vai, não só a cerveja, mas as bebidas alcoólicas, tá? Transformam também em triglicerídeos, também vão afetar o fígado. A gordura no fígado como eu falei, também é conhecida como esteatose hepática não alcoólica, né? Mas a bebida alcoólica colabora com esse aumento do triglicerídeos, tá? Então, veja que a grande questão se resume aí, né? Insulina alta, que vai transformar esse carboidrato em gordura, e triglicerídeos. E aí tudo vai parar lá no seu fígado, tá? Então, esses fatores, então tem, como eu falei, pessoas que tomam muito refrigerante, consumo exageradíssimo de açúcar e carboidrato simples. Então, como eu falei, um paciente que eu atendia consumia 4 pães francês, né, que a gente fala como francês, mas tem região que fala pão de sal, por exemplo, no café da manhã. Então, só no café da manhã era 4 pão francês com margarina, né, mas café cheio de açúcar também. Depois, no almoço, era macarrão com arroz e farofa, né, mais carboidrato. E depois, à tarde, chocolate não, doces, né, bolacha recheada. E final de semana, cerveja, 2 fardinhos de cerveja por final de semana. Então, veja só, essa situação, esse tipo de alimentação, a longo prazo, o que vai acontecer? Um dia você cometer um exagero é uma coisa, o seu organismo tenta se restabelecer, começa a dar um jeito ali, mesmo porque, né, vai ser um pouquinho ali que vai ser transformado em gordura, mas todos os dias, por um ano não, por 5 anos, esse tipo de alimentação, por vários anos, gente, chega uma hora que não dá. É uma sobrecarga imensa todos os dias. E aí o fígado, por mais que ele seja coração de mãe, chega uma hora que não cabe mais. E aí também começa a ser acumulado gordura nos outros órgãos. É muito comum também gordura no pâncreas. Então tem muitas pessoas com diabetes que começam a diminuir a produção de insulina por conta da gordura no fígado, a gordura também ser armazenada no pâncreas. E aí dificulta a produção de insulina também, tá? Então, pera lá, eu tô falando aqui só de coisa ruim, né? Parece, falando, essa menina tá acabando comigo aqui. Mas é só para vocês entenderem, né? Falando aqui de alguns alimentos, para vocês entenderem como que isso acontece. E aí a gordura no fígado, a gente classifica ela em alguns graus, né? Então, até aqui no comecinho da live, algumas pessoas falaram que tinha grau 3.
Então a gente tem alguns estágios, né? Então tem a grau 1, né? Esteatose hepática, gordura no fígado, grau 1, grau 2, grau 3. Se você não reverte, as coisas vão ficando pior, porque quanto mais alto o grau, né, da gordura no fígado, quer dizer que mais ruim está essa situação, até podendo chegar numa cirrose, né, não alcoólica, que é a morte das células do fígado, né, elas param de funcionar, e aí então o seu fígado ele para de se regenerar, e aí vai podendo entrar, né, podendo desenvolver até mesmo um câncer de fígado. E aí chegou nesse estágio, aí é só transplante, tá? Então a boa notícia é que o nosso fígado, além dele ser um coração de mãe, além dele ser um órgão maravilhoso, ele se regenera. Por isso que ele é tão maravilhoso. Ele se regenera. Pois é, então aqui está a solução para você. Se você não sabia disso, se seu médico só te passou um remedinho e não te falou mais nada, saiba que é possível reverter. Então, não deixe chegar no pior grau da gordura no fígado, porque se chegar no pior, aí não tem jeito mesmo, aí realmente é só um transplante de fígado. Mas, enquanto tá ali no grau 1, grau 2, grau 3, né, você consegue reverter. E aí, como então que a gente faz isso? Como que se dá essa reversão da gordura no fígado, né? Só fazer um parênteses aqui. Então, essa gordura no fígado aumenta, né, a gordura no fígado e aumenta também a resistência à insulina. Por isso que está totalmente relacionado a gordura no fígado com o diabetes. Ou, né, começa primeiro o diagnóstico com o diabetes. Se não cuidar do diabetes tipo 2, aí pode evoluir não, né? Pode aparecer também a gordura no fígado. Então também essa situação é comum. Fez o diagnóstico do diabetes tipo 2, não cuidou, não tratou direito, não está conseguindo controlar a glicemia, isso vai se desenvolver também afetando, né, os outros órgãos, principalmente o fígado, fazendo essa gordura no fígado, que é justamente isso. Glicose ali em excesso no sangue, açúcar em excesso, tá, no sangue, e aí essa glicose em excesso, como eu falei, ela não pode ficar ali, alguém vai dar um jeito nela e vai para o fígado. Então, por isso que está muito relacionado a gordura no fígado com o diabetes tipo 2. E aí, vamos lá então. Como que a gente faz para reverter essa situação? Como que a gente faz para melhorar o fígado? Como eu falei, ele é um órgão incrível. É incrível mesmo, gente, porque olha, todos os órgãos são, né? Todos são importantes. Se a gente não tem, né? A gente precisa ter, porque senão vai dar problema. E o fígado, ele tem incríveis inúmeras funções, tá? É absurdo, assim, o tanto que ele faz pela gente. E aí eu sempre falo assim, a gente tem que pensar nos nossos órgãos. Eu sei que é difícil porque a gente não vê eles, né? Então, a gente precisa pensar ali um pouquinho, principalmente quando a gente coloca um alimento para dentro da boca, né? Um alimento, uma bebida, seja o que for. Porque esse alimento vai afetar o meu fígado, principalmente, né? Ele vai passar pelo meu fígado. Então, pensem com carinho no fígado de vocês, né? Porque por mais que ele se regenere, por mais que ele dá conta, por mais que, né, ele seja maravilhoso, vai chegar uma hora, né, que se continuar desse jeito, nesse exagero todo, né, pode ser que ele não dê mais conta. Então, primeiro de tudo, né, precisa ou tirar de vez esses alimentos que eu falei, que eu citei anteriormente, ou diminuir. Você diminuindo já vai ser o suficiente. Só que assim, muitas vezes, por exemplo, se você tá com esteatose, né, com gordura no fígado grau 3, só diminuir não vai ser suficiente, né? A gente precisa ser, infelizmente, um pouquinho mais rígido ali nessa questão da alimentação, porque senão vai demorar muito para fazer efeito, né? Vai demorar muito para acontecer essa reversão. Então a gente precisa adotar medidas um pouco, né, mais drásticas, assim como, por exemplo, o refrigerante. Bebidas, como eu falei, é muito fácil a gente consumir
passar do limite, né? Porque, por exemplo, basta um copo. A quantidade é muito pequena, então basta um copo de refrigerante normal para você já passar da quantidade de açúcar que você precisa por dia. E aí, mais os outros alimentos que você consome durante o dia que tem carboidrato, juntando tudo isso, né? Aí já excedeu, né, faz tempo. Então, primeiro de tudo, se você ainda consome esse tipo de bebida, refrigerante, até mesmo suco industrializado, aquele suco em pó, sabe? Aquela coisa boa que as pessoas gostam de consumir. Esse também é péssimo. Que mais? Sorvete. Eu sei que tudo isso é gostoso, eu sei que tudo isso é palatável, gente, mas, né, tem um outro lado que a gente precisa pensar também, que é o nosso organismo, tá? Então, o primeiro passo é esse, né? Você fazendo isso já vai te ajudar e muito, porque aí o que acontece? Para de transformar o excesso de glicose em gordura. Então, você diminuindo isso já vai parar de fazer, de produzir mais gordura, vai parar de produzir gordura. E aí você vai ficar com a gordura que você já tem ali. Então, a gente precisa, né, dar conta disso, porque não adianta eu querer queimar aquela gordura que já está armazenada e ficar consumindo alimentos que vão produzir mais gordura. Não é lógico isso, né? Não é lógico. Então, então vocês já entenderam, né? Que não é a gordura que a gente come que vai parar lá no fígado, tá? Principalmente esses alimentos. Então, vamos lá. Diminuir esses alimentos, tá? Bebidas açucaradas, bebida alcoólica também é extremamente importante, tá? Eu sei que também é difícil, mas é sacrifício que a gente precisa fazer para restaurar a nossa saúde. E os carboidratos simples, principalmente, que são aqueles que digerem muito rápido, como principalmente os doces e os açúcares, tá? E aí entra outras estratégias que podem te ajudar também a limpar o fígado. Mas reforço, tá? O importante é você diminuir esses alimentos. Porque não adianta nada você fazer o que eu vou falar agora se você continuar tomando bebida alcoólica ou consumindo refrigerante ou doce em excesso, tá? Não vai dar certo. Então, coisas que melhoram bastante. O nosso fígado, ele gosta muito de coisas amargas. O amargo que muita gente odeia consumir, é extremamente ótimo para o nosso fígado. Então, tem alguns vegetais, principalmente, que são mais amargos, que são ótimos para o nosso fígado, tá? Espinafre, chicória é muito bom. Todos os vegetais verdes escuros também são muito bons. A couve, o brócolis, espinafre, chicória, como eu falei. Quanto mais verde, né, mais escuro, tipo a couve, né? A couve é um verde bem escuro. Quanto mais escuro, melhor, tá? Isso vai fazer uma limpeza ali no fígado, tá? Então, aquele famoso suco detox, né, ficou bem conhecido porque tem couve, né? E, na verdade, não é o suco em si que tem a ação de detoxificar o nosso fígado, mas os alimentos que compõem esse suco, que é basicamente vegetais, eles vão dar uma carga ali pro teu pâncreas, pro teu fígado, tá? Então, é uma coisa que é extremamente interessante se você gostar de fazer, tá? Então, pode fazer. Aí não vai colocar muita fruta ali no suco, tá? Porque é um suco de vegetais. Então, é couve, você pode pôr limão, gengibre é ótimo também, porque ele é extremamente anti-inflamatório e antioxidante, tá? O jiló, aqui a Mariane falou do jiló, o jiló é muito bom também, tá? O alface, ele não tem tantas propriedades assim quanto a couve. A couve, ela é muito mais potente, porque ela tem muito mais clorofila, né? Ela é muito mais verde.
do que o próprio alface, tá? Então, em se tratando de fígado, a couve, o brócolis, gente, o brócolis ele é muito bom, né? Não tem nem o que falar, ele é muito bom também, tá? Então, se você puder ficar em 2 vegetais, couve e brócolis. Então, você pode fazer um suco pela manhã, no almoço você come um brócolis refogado, enfim, pode ser fazer uma torta de brócolis aí, tá? Então, é extremamente importante, tá? O gengibre, tá? Também pode aí o gengibre, gente, não é uma raiz inteira, né? É uma quantidade assim pequenininha, tá? Já é extremamente potente, poderoso. Outra coisa que é muito boa mesmo, é o vinagre de maçã, tá? Aí, em se falando de quem tem diabetes, que também precisa controlar a glicemia, não dá para ficar comendo a maçã, porque a maçã acaba aumentando um pouco a glicemia, tá? Mas o vinagre de maçã, porque é a maçã fermentada, então tem que ser um vinagre de maçã bom, tá? É um vinagre de maçã verdadeiro, tá? Então, o vinagre de maçã, ele é muito bom também, porque ele tem uma substância que chama ácido málico. Esse ácido málico é quando fermenta a maçã, né? A maçã tem, mas quando a maçã é fermentada, como por exemplo o vinagre, é muito melhor, tá? Então, esse ácido málico age lá nas células do fígado, fazendo também uma limpeza, tá? Então, também é muito bom. Que mais? Ovos também. Os ovos, gente, ovo é muito bom. Aí alguém vai falar que, mas o colesterol do ovo. O colesterol do ovo não vai acumular lá no teu fígado, pode ficar tranquila, tá? Não é ele que vai alterar o teu colesterol, não se preocupe. Ovo, então, é muito bom, tá? Então, você pode consumir o ovo sem problema nenhum. Consome no café da manhã, pode consumir no almoço, enfim, como um lanche também vai ajudar, porque ele tem vitaminas, tem minerais, tem principalmente colina, né, também ali na gema do ovo. A gema é extremamente importante, então aquelas pessoas que não consomem a gema, falam, eu não gosto de gema de ovo, então não come o ovo, né, vai comer o quê? Gente, tem gente que é muito assim, não gosto da gema do ovo, a melhor parte do ovo é a gema, né, vai jogar fora? Não, tem que comer, mistura tudo ali e come, oxe. Então vamos lá, gema do ovo inteiro, né, ou só a clara, nem só a gema, precisa comer os dois, tá bom? Combinado? Não joguem a gema fora. O vinagre de maçã você pode temperar uma salada, tá? Mas é que você tem que garantir que você vai consumir ali. É uma colher de sopa, ou você toma ele puro, tá? Toma ele puro. Isso, Antônio. O vinagre de maçã, se puder ser orgânico, melhor ainda, né? Então, vamos pensar no quanto melhor, né? Então, o vinagre de maçã também é muito bom. Mas uma colher de sopa é o suficiente, tá? Você pode temperar a sua salada, por exemplo, com ele, só que muitas vezes fica ali, né? Você não vai acabar consumindo essa colher inteira. Ou você pode tomar. Não é agradável, já te falo de antemão que não é gostosinho, não. Né? Vinagre de maçã não é gostoso, você sabe, né? Não tem gosto de maçã, não. É azedo, é ácido, mas, né, você pode tomar ele, toma água por cima, tá? Água. Água também é excelente para o fígado, tá bom? Você também pode tomar. É extremamente importante. Vai te ajudar bastante. E as gorduras boas. Olha só que contradição, né? Mas se eu tô com gordura no fígado, eu vou poder comer gordura? Com certeza. Com certeza, tá? Então, gorduras boas, né? Quem são essas gorduras boas? Abacate,
O abacate, olha, é fenomenal, ele é maravilhoso. Você precisa, se você tem gordura no fígado, você precisa, e diabetes também, o abacate vai te ajudar muito. Então, consuma abacate, na sua alimentação, tá? Gente, calma, eu vou responder as perguntas, tá? Não adianta vocês ficarem aqui, espera eu falar de todos os alimentos, aí depois vocês perguntam se esse alimento pode ou não pode. Senão vocês ficam aqui, limão pode, calma, já vou falar de tudo. Senão, né, vocês ficam aqui só digitando e não prestam atenção no que eu tô falando. Então, espera eu terminar de falar dos alimentos. As gorduras boas, então o abacate é muito bom. As castanhas também são muito boas. Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, pistache, nozes. Nozes é maravilhosa. Também consumam, tá? E é uma porção, não é para comer a castanha toda. O que mais? Linhaça, chia, tudo isso é gordura boa. O azeite. Azeite também é muito bom, tá? Também é muito bom. O coco, se você gostar de coco também, então pode ser também óleo de coco, também é muito bom, tá? Então, tudo isso é gordura boa. Abacate, as castanhas, o coco também é muito bom, tá? São gorduras que podem fazer parte tranquilamente da sua alimentação. Manteiga, não margarina, manteiga, tá? Manteiga. Tudo isso vai te ajudar na gordura do fígado, tá? E aí tem alguns chás também que ajudam, tá? Chá verde, sabe? Chá verde. Lembra que eu falei que o fígado gosta de coisa amarga? Pois é. Chá verde, ele é bem amargo e é excelente. Pra quê? Pra queimar, a gente fala oxidar, né, que é o processo bioquímico que acontece ali no nosso organismo. Mas é como se fosse queimar, quando a gente fala em queimar gordura, é isso. Chá verde ele é rico em catequinas. É uma substância que tem no próprio chá verde que ele é extremamente benéfico para o fígado, tá? Então, consuma chá verde. Você pode consumir de 1 a 2 xícaras assim por dia, né, do chá verde. E tem que fazer o chá e tomar no dia, tá? Não adianta guardar pro dia seguinte porque perde as propriedades. Mas você pode fazer, por exemplo, de manhã e ir tomando ao longo do dia. Mas tem que ser naquele dia, tá? Você pode tomar ele quente ou frio, tá? Então, como você gostar mais. Chá verde, então, é maravilhoso. Olha, chá verde, se eu puder recomendar aqui uma coisa para vocês, chá verde. Tá? Então ele é muito bom. Tem o chá também de cardo mariano, tá? Talvez nem todo mundo conheça. Chama cardo, com R mesmo, mariano, tá? Então depois vocês podem procurar no Google. Aí vocês podem ver no mercado municipal, perto da casa de vocês, na cidade de vocês, ou loja de produto natural, ou até mesmo comprar pela internet, tá? Mas tem que tomar cuidado, realmente, porque assim, não é qualquer chá, tá, gente? Tem chás que ajudam muito. O chá verde, ele é maravilhoso, tá? Mas tem que se comprar num lugar confiável, né? Porque às vezes eles colocam qualquer planta ali e fala que é chá, cura tudo, né? Então, assim, comprar de um lugar que tenha procedência, que você saiba de onde vem, né? Não comprar em qualquer lugar. Às vezes compra aqueles saquinhos que nem instruções tem, sabe? Que não tem nem código, não tem nada ali. Só tá uma etiqueta falando que é chá de tal coisa. Então isso é muito complicado porque, como eu falei, o fígado, ele é o coração de mãe, né? É ele que vai dar conta de tudo que a gente consome, tudo que entra no nosso organismo passa pelo fígado. E tem muita coisa que pode ser tóxica para o fígado, principalmente chá, tá? Porque as plantas, as ervas, elas podem ser tóxicas, sim. Alguém aqui falou do boldo. O boldo, ele é ótimo para o fígado, só que não é bom tomar chá de boldo todos os dias, por exemplo.
Porque o boldo, ele é bom para você tomar, por exemplo, uma, 2 vezes, 3 vezes no mês no máximo, por exemplo, uma vez por semana, né? Mais do que isso não é bom, porque ele pode ser tóxico para o fígado. Gente, se você intoxicar o teu fígado, você tá ferrado, né? É bem essa palavra, tá? Aí vai complicar mais de vez, porque já tá com gordura no fígado. Vai tacar uma planta ali que vai intoxicar, ó, é complicado. Então, assim, a quantidade é muito importante, principalmente das plantas, tá? Então, é extremamente perigoso você sair consumindo, por exemplo, 2 litros de chá, porque tem gente que toma, né? 2 litros de chá, uma quantidade extremamente absurda e faz muitas vezes muito concentrado, tá? Então, as plantas medicinais, né, as ervas, por exemplo, não é quanto mais melhor. Não é não, né? Então é extremamente importante você ver a recomendação, se é 1 ou 2 xícaras por dia, tá? E você seguir essa quantidade, porque senão vai estragar mais ainda o seu fígado, tá? Então, chá verde, cardamariano, silimarina também é um outro nome de um outro chá que é muito importante, que ajuda muito, silimarina, tá? Quase me achará aí essa planta, tá? Mas também ajuda bastante. Se você não encontrar silimarina nem cardamariano, fica só com o chá verde, que o chá verde é mais fácil de encontrar e você vai conseguir ter os benefícios também, tá bom? Alguém perguntou aqui sobre o limão. No caso do fígado, o limão não tem tantas propriedades assim, tá? O vinagre de maçã acaba tendo muito mais por conta da maçã, que tem o ácido málico que eu falei. O limão, ele ajuda muito mais na questão da digestão. Não que seja ruim. Ih, gente, travou aqui. Travou. Vocês estão me ouvindo? Tá normal aí pra vocês? O limão, ele ajuda sim, não vou falar que ele não faz nada no fígado. Tem a sua função, mas o vinagre de maçã é melhor, tá? Se você costuma tomar o limão, pode continuar tomando, não vai ter problema, tá? Mas o limão, ele tem muito mais benefícios na parte digestória, então no seu estômago, né? Muitas vezes no seu intestino também, é mais esse benefício, tá? O que mais? Ah, que bom, que tá normal. Que apareceu aqui pra mim que deu uma travada. Mas que bom que voltou ao normal. Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Alguém perguntou aqui se pode ser o chá de sachê. Poder, pode. Mas se você conseguir comprar o chá de ervas mesmo, a erva, a planta seca, vai ser melhor ainda, tá? Por quê? O chá de saquinho, se você reparar, dentro do saquinho a quantidade é tão pequenininha, né? O chá fica fraco, ainda mais se você coloca uma xícara de chá, uma xícara de água nesse chá. Então, assim, e é um chá que é processado, né? Ele foi triturado, não sei o quê. Então, muitas vezes perde um pouco das propriedades também. Muitas vezes ele é torrado, né? Então, muitas vezes submete essa planta no calor extremo e aí perde também as propriedades, tá? Então, se você conseguir, o melhor seria a planta seca, tá? Se não conseguir, pode ser o chá de saquinho, que ele não vai ser ruim, tá? Ele só não é tão bom quanto a planta seca, tudo bem? Que mais? Coisa que eu já falei aqui, eu não vou repetir, tá? Aí quem chegou agora, assiste depois a gravação da live, que tem perguntas aqui que eu já respondi, tá? Quem tem diabetes pode tomar chá verde? Pode, deve também. O chá verde também vai ajudar no diabetes, melhorando o quê? A resistência à insulina, tá? Só toma cuidado se você tem pressão alta que não está controlada. Então, quem tem pressão alta que fica muito alta, eu não recomendo que tome o chá verde, tá? Mas se você não tem pressão alta, pode tomar o chá verde, que vai te ajudar
muito, tá? Porque o chá verde ele tem uma grande quantidade de cafeína também. Tem alguns chá verdes que são descafeinados, tá? Mas aí talvez você não encontre. Então, quem tem pressão alta, não recomendo. Pressão alta, assim, que não tá controlada, tá? Não recomendo que tome chá verde. O alho também, José. Também, o chá verde também é muito... Chá verde, ai gente, desculpa, o alho também, alho, cebola são temperos também muito bom. Alguém tinha falado aqui também do açafrão. O açafrão também é maravilhoso, tá? Podem consumir, que vai te ajudar, principalmente na questão da resistência à insulina. O Daniel perguntou se a banha de porcos pode cozinhar com a banha de porco. Pode, tá? Mas aí cuidado com a quantidade, não é? Não é porque pode, né, que você vai tolar ali o alimento na banha do porco, né? Então é um pouquinho ali para dar, para poder cozinhar, para untar a panela e tudo mais, tá? Então quantidades extremamente importantes, tá? Azeite orgânico com ervas dentro, a Norminha perguntou. Gente, é maravilhoso, pode fazer. Então, temperar, né, o azeite é muito bom, né? Pode fazer sim, você coloca as ervas. Quanto mais natural, assim, as ervas também têm propriedades, né? O alecrim, tomilho, tudo isso também pode ajudar, tá? Então, pode fazer também. As coisas orgânicas... se você tiver condições de comprar os alimentos orgânicos, vai ser melhor ainda, tá? Mas eu sei que dependendo da região você não encontra, ou são alimentos que são muito mais caros. Então, assim, se você tiver a oportunidade e condições de comprar o orgânico, saiba que ele vai ser melhor e vai ajudar mais ainda o teu fígado, tá? Mas se não for possível, pode comprar o normal mesmo, aí você pode fazer a higienização ali certinho pra limpar bem, tá? Que mais? Verdade que a raiz do açafrão é melhor que ela triturada? Sim, né? Como tudo, gente, quanto menos processamento o alimento tiver, melhor vai ser, tá? Por exemplo, então a gente sabe que o açafrão e cúrcuma é praticamente a mesma coisa, tá? Ele vem numa raiz, igual o gengibre. Se você conseguir consumir ele dessa forma, vai ser melhor. Mas se você não encontrar, pode ser o em pó, tá? Ele seco e triturado. Então, da mesma forma o gengibre, a gente encontra também o gengibre em pó. Mas a raiz acaba sendo melhor, porque é uma raiz, o gengibre, aquele cheiro do gengibre tem um óleozinho, né? Ele tem um óleozinho ali que faz aquele cheiro ficar tão forte assim. E às vezes no triturado, ele é seco, então é a raiz seca e triturada. Aí perde essas propriedades também, tá? Então por isso que o melhor, né? Na verdade a gente pensar. Tem várias classificações, né? O bom, o ótimo e o mais ou menos. Então, entre a raiz, né, consumir ela fresca e o triturado, o pó, a raiz é muito melhor, tá? Da mesma forma, o açafrão, gengibre, açafrão, tudo na verdade, né? Então, por exemplo, tudo, se a gente puder consumir da forma integral, né, da forma inteira dele, vai ser melhor. Tá? Tem a Giselma perguntou se a gordura no fígado atrapalha no tratamento de emagrecimento. Atrapalha também, né? Porque o fígado, ele que faz toda a limpeza do nosso organismo também, né? Então, como eu falei, ele que dá conta das toxinas também que entram ali, passa por ele. E muitas vezes o processo de emagrecimento também envolve essa liberação de toxinas. Então, por exemplo, a gordura, ela carrega muitas toxinas dentro dela, né? A molécula de gordura carrega muitas toxinas dentro dela. Então, quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente vai diminuindo, né, essa molécula de gordura e essas toxinas acabam sendo liberadas no nosso organismo. Se o fígado ele já está
digamos assim, congestionado de gordura, sobrecarregado de gordura, vai também atrapalhar no processo de emagrecimento, porque fica mais lento o metabolismo. Sabe aquele negócio de metabolismo que fica um pouco mais lento? Então, muitas vezes é isso. É a dificuldade do fígado em processar todas essas toxinas, porque ele está sobrecarregado. É igual um funcionário de uma empresa, por exemplo, de um escritório. Ele está sobrecarregado de trabalho, de serviço. Ele tem que ficar sempre fazendo hora extra, né? Essa hora extra vai deixar o quê? Esse funcionário cansado. Então, ele tem, além de ter que trabalhar até mais tarde, além do horário dele, ele fica cansado, então muitas vezes ele não consegue descansar. Então a gente precisa ajudar o fígado, né? É o que eu costumo falar. Você precisa ajudar o seu fígado a se restabelecer. Então você fazendo isso, né? Então seguindo essas dicas que eu passei, diminuindo esse consumo de alimentos processados, com muita coisa química, diminuindo essa quantidade de açúcar, diminuindo essa quantidade de frutose que tem nos alimentos, você vai conseguir diminuir essa gordura que vai ser armazenada. E aí, usando essas outras estratégias, né? Então, o vinagre de maçã, os vegetais verdes escuros, as gorduras boas, o ovo, tudo isso vai ajudar o chá verde, né? Tudo isso vai ajudar a oxidar essa gordura, né? A queimar essa gordura que está armazenada lá dentro do fígado, tá? E também, gente, uma coisa que é muito importante você colocar aí dentro da sua rotina é a atividade física. Por quê? Essa gordura, né, que está lá dentro do fígado, a gente chama de gordura visceral. E às vezes é difícil a gente acessar essa gordura que está lá. Então, a atividade física também acelera o metabolismo, acelera a queima de gordura, né? A queima de glicose também que está em excesso. Então, só vai trazer benefícios, tá? Então, olha, anotou essas dicas? Você promete para mim que você anotou? Pegou seu caderninho e anotou aí? Porque, gente, isso aqui, né? Poucos lugares vocês vão ouvir. Então, olhem isso nessas anotações, tudo isso que eu falei. Escrevam, vejam como que vocês conseguem acrescentar no dia de vocês, porque isso é extremamente importante, né? Não só vocês ouvirem o que eu falei aqui, mas vocês praticarem, né? Porque senão não adianta nada. Eu tô aqui fazendo live, passando dicas para vocês extremamente importantes e ninguém fazer nada, né? Todo mundo depois fecha o Instagram e continua lá com o copo de Coca-Cola. Então, não adianta, você tem que colocar em prática, tá bom? Você promete pra mim? Fica aqui um combinado entre eu e você. Você vai colocar em prática pelo menos 3 dessas dicas. Escreve aqui pra mim, eu quero saber qual dessas dicas você ou já faz ou vai colocar em prática amanhã mesmo. Quero saber. Porque se você não tem gordura no fígado, se você está aqui me ouvindo e não tem gordura no fígado, se você colocar em prática, que seja 2 dessas dicas, já vai te ajudar no seu diabetes também, tá? Também já vai te ajudar no seu diabetes. Então, coloque em prática. Hoje mesmo, no jantar, você vai lá, vai fazer um brócolis e depois você me marca aqui, me manda aqui por direct para eu saber, tá? Porque, gente, é isso aí, a dica tá aí, dicas maravilhosas, confiáveis, vocês podem confiar em mim, que isso vai dar certo. Só que assim, não é fazer uma semana e desistir, tem que fazer por um bom tempo, pelo menos até você reverter, voltar no exame e fazer o exame, tá, de novo. Gente, o papo tá muito bom, mas começou a contagem aqui no Instagram. Vai fechar aqui, ó, tem 20 segundos. Ele começa a contagem e encerra a live pra mim. Eu não vou conseguir finalizar isso daqui. Amanhã a gente tem mais live, tá bom? E façam essas dicas, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Gente, encerrou ali a live no Instagram. Tá? Continua aqui no Face, mas eu vou finalizar também, tá? Que bom, Ilmara, que bom que você já faz alguma dessas dicas, tá?
Cortar o pão francês, ótimo, vai te ajudar bastante. Que bom que você já usa o vinagre também, quem já usa o vinagre. Tomar vinagre de maçã, muito bem, Regina, muito bem, isso aí.